Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu venho com o último vídeo sobre a minha tese de doutorado, sobre as comunidades alternativas. E eu vou iniciar esse vídeo com uma fala de um morador de uma comunidade. A vivência alternativa não é uma vivência extraterrestre. Se buscou outra alternativa, e essa alternativa não é extraterrestre, não é extra aquilo ali. Na verdade, é um resgate a um primitivismo, para entrar no estado mais primitivista e mais tranquilo de vida. Entende que aquele conceito de cidade, de frenética de vida, aquilo ali é que está em desequilíbrio, aquilo ali é que não é natural. Então, essa questão do primitivismo, né, que foi citado aqui por um morador da comunidade alternativa, está ligado à forma como povos que existiram, né, povos que tiveram modos de vida anterior à formação de civilizações, né, povos que viviam em sociedades consideradas menor, que viviam um estado mais próximo à natureza, né, onde não havia ali uma formação de um estado ou de uma suposta civilização, né. É exatamente essa ideia que é discutida, que é desenvolvida, que é tratada nas comunidades alternativas, de acordo com a fala aqui desse morador, né? Então, na nossa ida ao ENCA, Encontro de Comunidades Alternativas, observamos um discurso contra a Babilônia, né? A Babilônia, ela representa a civilização, é o sistema capitalista, e existe um enaltecimento ao roots, aquilo que é as raízes, né? Então, são conjuntos de comportamentos que as comunidades alternativas almejam, voltados para o natural, para o mais próximo à natureza e longe da civilização. Então, é uma busca por uma relação mais próxima às raízes humanas, né? Anteriores à civilização. Existe essa ideia de ser menor, de ser local, de não se desenvolver, né, ao ponto de criar desequilíbrios naturais, não se desenvolver tecnologicamente ao ponto de não criar desequilíbrios naturais, né? Essa ideia é de não crescer, né? Então é uma ideia bastante presente no pensamento das comunidades alternativas, né, de não procurar esse crescimento tecnológico, né, pois essa ideia de crescimento, de progresso, está presente, né, é bastante criador, é o que fermenta as grandes civilizações, é aquele que busca constantemente a expansão, constantemente o poder, constantemente o domínio sobre a natureza, sobre os outros povos, né, é uma lógica egóica. E as comunidades alternativas, elas rejeitam e problematizam isso. Então, existe uma problematização em relação ao poder, né? Dentro das comunidades, existem pessoas que eles chamam de anciões, né? São considerados os sábios, aqueles que direcionam os encontros. Mas eles têm uma preocupação que é uma preocupação sobre o fato dessas lideranças não despontarem, né? Não existe uma problematização em relação a esse poder, né, de lideranças despontar, né? Então, eles dizem que os anciões são aqueles que sabem saborear a vida, né? Que existe um tipo de vivência mais harmônica, que busca uma composição com os outros, né? Então, para tratar disso, eu trouxe aqui um autor, né, que é o Pierre Clastres. Ele tem uma obra que eu gravei vídeos aqui, A Sociedade contra o Estado, está aqui no meu canal, nas minhas playlists, Sociedade contra o Estado, certo? E ele vai tratar exatamente como essas culturas menores, tidas que vêm, culturas indígenas, né, culturas que vêm antes da formação do Estado, da América do Sul, né? Ele vai problematizar como essas culturas tratavam essa questão do poder, né? Do poder político, do poder individual. Se vocês tiverem interesse, né? É só consultar aqui minhas playlists, né?
Então havia um tipo de modo de existência de culturas indígenas que impede a formação desse poder central. Nesse contexto, esse modelo primitivo só funciona, né, se a população ela não for muito numerosa, né? Tem que ser populações pequenas, tribos, né? Existe esse universo de povos que vivem em tribos, há um esfacelamento das nações, né? São grupos locais que cuidam de manter a sua autonomia, essas tribos indígenas, né, da América do Sul, que o Pierre Classes ele trata, né? É um meio de impedir a formação de conjuntos sociopolíticos que integram grupos grupos maiores, Estado, né, que vem da formação de um Estado, né? É um meio de impedir essa unificação. Existe essa questão, né, de comunidades, né, comunidades alternativas, grupos menores, grupos que escapam à formação do Estado, à influência do Estado. O Estado, segundo Pierre Clastres, né, seria o representante protetor dos proprietários, né, que permite uma classe exercer a dominação sobre outra, né, de maneira violenta, protegendo as classes que dominam, né? Então, o Estado ele é necessário para manter, né, uma divisão de classes antagônicas, ligadas por uma relação de exploração. Então, o autor ele indaga, né, mas como surgiria a propriedade privada numa sociedade que ignora e recusa a propriedade privada, que são as tribos indígenas, né? Ora, nessas sociedades, nessas tribos indígenas, existe igualdade porque todos têm suas necessidades materiais atendidas e não existe o acúmulo de propriedades e bens. Então, nesse modelo de sociedades tidas como primitivas, não existe esse desejo de posse, desejo de poder. Até mesmo o chefe da tribo, quando aparece nele essa necessidade de dominação, né, que é essa necessidade de autoridade, de poder, né, de ser o faraó, o imperador, o monarca, né, ele é logo abandonado pela tribo, né? Por quê? Porque o chefe da tribo, ele não dispõe de nenhum poder de coerção. Ele é chefe devido aos seus atributos, né? Das suas competências, que são seus dons oratórios, habilidades como caçador, capacidade de coordenar atividades guerreiras, né? Então, a sociedade não permite que ele ultrapasse esse limite, né, desemboque em uma autoridade política onde vai existir uma relação de obediência. Então, o Pierre Clastres, ele fez esse estudo, né, sobre essas tribos para perceber como não acontece a formação do Estado, a formação do poder unificado, né. Então, é impossível que o desejo individual de poder de um chefe ultrapasse o interesse do grupo, da tribo, né. Pois assim ele é logo abandonado, né? Segundo o Pierre Classes, né? Então o chefe ele não consegue impor seu projeto individual, ele não consegue sobrepor seu projeto individual sobre o interesse coletivo da tribo, por isso ele não desponta como um poder centralizado, né? Se assim ele despontasse, assim seria possível a manifestação da figura mínima do Estado, né, que é exatamente esse mecanismo de poder que é isolado nas sociedades primitivas estudado por Pierre Clastres, né. Então, é o esforço constante em impedir a unificação na centralidade do poder nas mãos de poucos sujeitos, que essas comunidades alternativas e essas comunidades primitivas, elas focam, né, ou seja, impedir a formação do uno. Então, almejando esse estado primitivo, né, as comunidades alternativas, elas celebram a diversidade, rejeitam estruturas fixas e unas, procuram agir localmente, rejeitam também a intervenção do Estado, de instituições, né, procuram ser pequenos, procuram ser locais, né, são contra o acúmulo,
e procuram ter um equilíbrio entre mente, corpo e ambiente, né? Buscando uma autonomia em relação às suas rotinas e o tempo, né? Então, outra característica das comunidades alternativas que observamos nas comunidades, né, é exatamente essa questão de não extrapolar nos desejos, nos acúmulos de bens, no trabalho, né, no trabalho desnecessário para a subsistência, né? Pois é exatamente essa obrigação imposta do capitalismo, essa necessidade imposta do trabalho, né, que impede o sujeito de ser feliz com o que se tem e aprisiona os sujeitos em esquemas que escravizam, né, esquemas de consumo para pagar dívidas, né, que escravizam. Assim revela o morador de uma comunidade alternativa. A minha ética é do hedonismo. O hedonista é aquele que busca o conforto e o prazer como meta. O prazer de uma boa comida temperada, o prazer de uma rede gostosa, o prazer de um banho morno, o prazer de se dar tempo de relação, de contemplação, de estar na natureza. Eu sou hedonista. A vida moderna é uma quantidade enorme de coisas. Eu não tenho freezer, eu não tenho micro-ondas, não quero, não preciso. É uma independência de esquemas que aprisionam você em ilusões de que você tem que ter isso e que tem que ter aquilo. Então as pessoas se amarram na obrigação de ter um carro novo. Aí o carro tem 6 anos, aí muda e troca por outro. Aí está sempre pagando a prestação do carro. Que história é essa? A minha moto tem 28 anos na minha mão. E é a primeira que eu tive, e eu nunca tive a necessidade de comprar uma mais moderna, mais nova. Eu não fico arrasado porque minha moto é feia ou é um modelo que não faz mais, pois já saiu de linha. A gente pode resumir a filosofia alternativa como uma filosofia de agenciamento do tempo. O tempo é muito marcado na vida das pessoas na cidade, marcado pelas contingências dos horários, da hora do trabalho, da hora que começa a aula do menino no colégio, da hora do seu emprego. A semana que é marcada pelos dias tal, tal e tal. Meia hora no expediente, no domingo é folga. Nas comunidades alternativas, entre os alternativos, eles gerenciam o seu próprio tempo. Eles são donos do tempo. Para mim, esse é o grande diferencial enorme. Fora as coisas da busca da liberdade, das coisas comunitárias, da defesa do meio ambiente. Mas você ser dono do seu tempo é uma revolução enorme. O tempo é a hora e as exigências que são feitas em cima da gente, na cidade, numa vida urbana, né? Então, quando fomos às comunidades alternativas, ao ENCA, né? Observamos os sujeitos que cumprem suas obrigações de manter o encontro, né, de trazer o alimento, né, que cuidam do funcionamento das coisas, né, mas não estão marcados por um aprisionamento do tempo, como acontece na cidade, né, com obrigações que impedem o sujeito de viver sua liberdade, né, de usufruir de outras coisas além do trabalho, de outras atividades, né, boa parte do dia. Então, o que prevalece é o cuidar da saúde física e mental, é desfrutar também de lazer junto aos amigos, de leituras, né, de atividades voltadas para a espiritualidade, né? Então, observamos que há uma possibilidade de trabalhar para obter o alimento, de manter a sua subsistência, sem estar preso a obrigações, né, do tempo, né, como acontece na cidade. E na época que nós fomos fazer a pesquisa, em 2013, você contribuía com R$ 25, né, para a alimentação durante a semana toda. E esse valor dava para coletivamente manter o encontro, né, onde todos se alimentavam muito bem com apenas R$ 25, né? Era o necessário para manter todos alimentados, sem estresse, né, e tendo uma vida feliz. Então, são formas de viver, né, que se busca essa maneira primitiva de existência, né, onde as populações rurais tinham essa vida relacionada com o tempo da natureza, onde o capitalismo não avançou com suas formas de gerenciar o tempo e o trabalho das pessoas, né. Pierre Classe ele cita que na civilização ocidental existem 2 axiomas. O primeiro é que a verdadeira sociedade só se desenvolve à sombra do Estado, e a segunda é o anúncio do imperativo categórico, é necessário trabalhar.
Em culturas indígenas, né, ele vai dizer que o tempo de trabalho era o mínimo possível. Mas mesmo assim, as pessoas nessas sociedades indígenas, né, elas viviam em abundância, né, elas pescavam, mas mesmo assim elas possuíam tempo suficiente para fazer outras coisas na comunidade, né? Elas não viviam só para o trabalho, para ter bens materiais, né? Não. E todas as necessidades do grupo eram satisfeitas, né? Eles não trabalhavam mais do que necessário para alimentar e manter a tribo. Passavam o restante do tempo dedicando à caça, à pesca, festas, bebedeiras e ao gosto pela guerra, né? Eram sociedades que sabiam aproveitar o tempo sem a obrigação rigorosa de trabalhar, né? Então, quando na sociedade, segundo o Pierre Clastres, na sociedade, a atividade produtiva se transforma em trabalho alienado, contabilizado e infligido por aqueles que visam tirar vantagem, né, do tempo de trabalho, é sinal de que a sociedade não é mais primitiva. Tornou-se uma sociedade dividida em dominantes e dominados, né? E surge a desigualdade, surge o Estado, surge o poder centralizador, né? Nesse caso, o poder deixa de ser de todos e passa a ser delegado a outros, né? Que vão trazer situações de dominação. O poder que tratamos nessa pesquisa, né, que está relacionado ao controle das subjetividades, né, é o que percebemos nas comunidades uma resistência a esse controle sobre as subjetividades, né, que o sistema capitalista ele traz. Nesse contexto, né, as comunidades alternativas elas têm uma luta pela liberdade, uma luta por ter controle pelas suas próprias formas de viver, né, que está ali independente do Estado, do sistema capitalista, né, e por isso se tornam comunidades de resistência. E essa resistência ela acontece exatamente por um contínuo exercício e prática de si sobre si, né? Ou seja, uma prática ascética necessária para que o sujeito possa assim, se modificar, se transformar, né? Almejando uma espiritualidade, uma nova maneira de viver, né? Que se aproxima dessa forma mais livre e primitiva de existência, né? Retornando a relações mais fortes com a terra, com a natureza, né? Com o mundo, né? Se contrapondo ao individualismo e à separação do sujeito, né? Da natureza, esse sujeito que é fragmentado, individualizado, né? E separado da natureza, né? Então, Foucault ele forneceu uma concepção do poder, a qual já tratamos aqui, né, em vídeos anteriores, e diz que o poder está disseminado em teias, né, no mundo social, onde as resistências também fazem parte, né. Todavia, existem lutas de poder, né, que elas são contestatórias, mas muitas vezes estão apenas legitimando a ordem estabelecida. Por exemplo, lutar por passagens de ônibus mais baratas, né? Lutar por habitação, lutar por ter mais possibilidade de ter melhores condições dentro do capitalismo, né? As lutas pelo poder que nos referimos às comunidades alternativas são aquela que almeja autonomia, né? Mudança das subjetividades, por isso que é um trabalho ascético, né? Que problematiza assujeitamentos, submissões, delegação de poder, delegação do tempo, delegação do seu trabalho, né? A um controle do capitalismo sobre a vida das pessoas, né? E propõe uma nova forma de viver alternativa. Por isso que são tidas como comunidades alternativas, né? Comunidades menores, comunidades que não estão ali ligadas ao Estado, né? Com uma nova forma, uma proposta de uma nova forma de viver, né? Então, o capitalismo, né, o mercado, ele se apodera dos sujeitos, né, sabendo tudo que se passa na cabeça através de uma constante vigilância, né, sobre os indivíduos, né. Então, existe bancos de informações, os celulares, né, existe pesquisas, sempre vigiando a população para poder dirigi-las, né. Então, o que resta
disso são os sujeitos condicionados, né, que estão ao tempo todo sendo calculados os gestos dos indivíduos cotidianos, nas suas rotinas, né? E tudo é calculado, o divertimento, a alimentação, os desejos são calculados, né? Tudo é governado por dispositivos de poder que vão desde pequenos detalhes da vida até espaços públicos vigiados e controlados constantemente por câmeras, celulares, formando nas cidades áreas de imensas prisões, né? Segundo Agamben, a palavra dispositivo, utilizada por Foucault, refere-se ao conjunto de estratégias de relações de força que condicionam um certo tipo de saber e por eles são condicionados. Ou seja, refere-se a discursos, instituições, enunciados científicos que têm uma função estratégica no conjunto de relações de poder e saber. Para Agamben, né, os dispositivos envolvem um processo de subjetivação, produzindo um sujeito, né? Produzem um sujeito. Então, esses dispositivos de poder estão na cultura, né? Eles são universais, está em toda a história da humanidade, em todas as culturas, né? Não são somente prisões, manicômios, né? Mas configuram outros dispositivos de poder, como a caneta, a literatura, o cigarro, os celulares, os computadores, né? Segundo Agamben, né, o modelo do capitalismo que vivemos na atualidade consiste em uma gigantesca acumulação e proliferação de dispositivos de poder como nunca foi constatado na história. Não existe um só instante na vida dos sujeitos que não seja modelado, controlado por dispositivos, formando um processo de dessubjetivação, ou seja, não se formam novos sujeitos, mas seres espectrais indiferentes da vida. Como diz Agamben, aquele que se deixa capturar no dispositivo do telefone celular, qualquer que seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire por isso uma nova subjetividade, mas somente um número pelo qual pode ser eventualmente controlado. O espectador que passa suas noites diante da televisão recebe em troca da sua subjetivação apenas a máscara frustrante do Zeppelin ou inclusão do cálculo de um índice de audiência. Então, em algumas comunidades alternativas, né, como na comunidade campina, por exemplo, quando fomos fazer a pesquisa, observamos que vários dispositivos que são comumente utilizados nas cidades não existiam nessas comunidades, né, como computadores, televisões, celulares, né, não vimos durante nossa visita. E no encontro de comunidades alternativas, logo quando se entra no encontro, já é explicado às pessoas que estão chegando no encontro que máquinas fotográficas, celulares, né, não são aceitos, né? Não percebemos nem pessoas utilizando o relógio no encontro, né? Então, uma semana durante o encontro, não vemos ninguém com relógios, celulares, câmeras fotográficas, né? Então, podemos, assim, sentir essa sensação de liberdade, de estarmos mais abertos ao contato com o outro, com a natureza, né? Não estamos ali controlados por dispositivos de controle, né? Não estamos também confinados a espaços delimitados por formas arquitetônicas, né? De funcionalidades, né? Que são controlados, vigiados, como as casas, as instituições, as cidades, né? Então, longe de televisores, internet, celulares, tivemos mais tempo para viver aberto para o outro, para a troca de energias, né? Energias com os outros. Bem diferente dos centros urbanos, né? Onde os sujeitos se isolam cada vez mais através de dispositivos que o impedem de ter um contato direto para com os outros e para com o mundo. Então, a ascese, né, grega, né, da antiguidade grega, visavam o outro, né? Visavam, em alguns casos, a cidade. Era, acima de tudo, uma expressão de amor pelo mundo. Era exatamente a presença do outro que garantia o cuidar de si, né? O cuidar de si não era algo isolado. Os ascetas representavam a solidariedade do grupo e a problematizavam as necessidades, o medo e as esperanças da comunidade. A comunidade epicurista era uma comunidade de amigos, onde a amizade contribuía para o cuidado de si. Então, as comunidades, elas
elas propõem, né, uma integração não somente com o outro, mas também com a natureza, num processo contínuo de expansão no mundo. Na atualidade, né, vivemos uma sociedade da aparência, né, de comportamentos narcisistas, competitivos, que existe um crescente desinteresse pela vida pública, né. As sociedades capitalistas atuais geram uma superficialidade do ter, né, que gera uma desconfiança crescente em relação ao outro, né. Existe ali uma tirania da aparência, né, onde todos querem se conformar à norma, né, todos querem ser normalizados. E a ação necessita da confiança, né, ou seja, é necessário ter confiança no outro para que o indivíduo possa expandir, né, há necessidade de um ambiente acolhedor, para que haja uma expansão amorosa, de confiança e de relações para com os outros, né? Criando assim um novo sujeito. Esse é um dos motivos pelos quais nas comunidades alternativas existe essa proposta de se desnudar, como eu falei em capítulos anteriores, né? Deixar as portas abertas para receber o outro, sem medo, né? E as sociedades atuais, elas produzem um medo muito grande, estimulam através da mídia, né, sempre divulgando situações de violência, provocando nas pessoas desconfiança, medo, né. Então são espaços que permitem o desapego de si, a abertura para o mundo, para o outro, né. É uma reinvenção de novas possibilidades de existência, né, que se contrapõe a uma forma empobrecida do individualismo, né, e dessas relações de consumo excessivo, né. Foucault ele traz aqui, né, essa questão, como eu já tratei aqui, da ascese como fio condutor, como uma forma de criar práticas de si, né, uma forma de trabalho de si, sobre a sua própria subjetivação, né. Então a ascese constitui uma busca de uma subjetividade a outra, almejada, né, através de trabalhos, né, de disciplinas, né, que foi, como eu já falei, tratada em vários contextos históricos, né, durante o tempo. Então, as práticas de si, as terapias vivenciadas nas comunidades alternativas, é uma busca de uma outra subjetividade, uma busca de outra forma de viver, que também traz uma resistência cultural, né? É um exercício para chegar a uma nova era, com objetivos voltados para o conhecimento de si, fazendo de si mesmo uma obra de arte. São rejeitadas formas fixas, né, cristalizações, instituições que para os New Ages é uma forma de escravidão. Então há uma autonomia, né, que os indivíduos buscam, é uma forma de escapar a condicionamentos culturais, busca-se ser um sujeito autônomo, né, mas que não está separado da comunidade nem da natureza, nem da totalidade, né? O poder buscado pelas essas práticas é um poder que está relacionado aos outros e à natureza, né? Que está buscando assim uma relação entre todos os seres, né? Como esse pensamento das comunidades alternativas é muito próximo ao pensamento de Spinoza, que busca esse poder imanente, como eu já tratei em vídeos anteriores, né? Um pensamento holístico. Para Spinoza, o direito soberano de Deus é a sua potência infinita, que se exprime no conjunto infinito das coisas produzidas, ou seja, todos os seres, coisas animadas, a natureza, homens, o cosmos, todos têm o direito de exprimir sua potência de agir, que decorre de sua essência singular, de sua potência, do que um ser é capaz. Seu direito ou potência que provém de Deus não é outra coisa senão um desejo para preservar o seu ser, sua força que a natureza particular lhe dá, para conservar-se. Quando os sujeitos se unem e concordam entre si, terão mais poder, e quanto mais se unem, pondo suas forças em comum, mais direitos terão todos, pois é uma soma desse poder-potência. Esse direito-potência é inalienável e não pode ser dissociado da existência individual. Esse direito-potência é um direito... Não é possível, então, renunciar a esse poder. Renunciar ao poder
significa renunciar a si mesmo. A transferência do direito significa apenas que os desejos dos indivíduos encontram determinados por outros. Nosso desejo nos pertence, mas pode ser determinado por outros, determinados passivamente por afetos que estimulam a obediência. Dessa maneira, o sujeito dominado fixa seus desejos em relação a um senhor, mais do que viver de acordo com seu desejo. A obediência é então reforçada, criando uma imagem de um poder transcendente e inacessível. Essa é a lógica imaginária que faz surgir as religiões, o pastor que conduz as almas, ou o Estado com os dispositivos de poder, ou seja, um poder inacessível e transcendente. Segundo Foucault, as asceses gregas trazem uma problematização em relação a esse poder que é esse poder que é inalienável, né? A dobra citada por Deleuze nas asceses gregas refere especificamente a esse poder fluido que está em todos, mas que pode ser trabalhado eticamente para que não se domine e não se deixe dominar. É um trabalho constante e sem fim sobre a subjetividade, possibilitando que o sujeito retorne criativamente, provocando mudanças na sociedade e não seja apenas um sujeito condicionado. Então, nas comunidades alternativas, há uma recusa a centros de poder, como Estado e religiões. Há uma procura por um corpo livre, autônomo e imerso no poder divino da natureza, né? É uma vivência comunitária compartilhada por meio de uma espiritualidade que busca a união energética entre todos os seres. Através de uma busca espiritual, né? Existe essa união unificadora, integradora, né? Onde busca-se uma felicidade, né? Uma alegria de viver que está no encontro, na composição, né? Na soma com os outros, expandindo a soma com o universo, né? São visões holísticas que percebem o universo como uma rede de inter-relações dinâmicas em que os seres estão a todo instante compondo e se decompondo com outros seres e energias presentes ao redor. É uma espiritualidade caracterizada por uma atividade integradora do sujeito com o entorno, onde procura conhecer a natureza, não para dominar ou domesticar ou sobrepujar, mas para compor com a natureza. A ascese que tratamos aqui, ela não é negadora do mundo, mas integradora. Constitui um processo ao qual o sujeito deixa de estar à mercê dos condicionamentos de um tipo de sociedade que articula a felicidade à aparência, ao status, né? Para uma sociedade a qual haja relações de composição. Na sociedade vinculada à aparência, ao status, o sujeito se torna frágil, né, e impotente, devido a essa necessidade de poder para sobrepor-se aos outros, né? Um poder que gera isolamento e individualismo, que possibilita ao sujeito estar à deriva das vicissitudes da vida, criando apego a coisas que estão sujeitas a muitos infortúnios e variações que nunca se pode dispor. Então, na trajetória ascética, o sujeito se eleva à compreensão das relações que o afetam, percebe o quanto participa do jogo de status no sistema, percebe as relações que vivencia no dia a dia, preferindo encontros que promovam a alegria, ou seja, afetações que possibilitam um aumento de potência de vida, quando se promove a união com outros seres. Segundo Deleuze, para Spinoza, alegria é potência de vida e tristeza é impotência. Quando o sujeito se une em um objetivo, aumenta seus direitos e potência de vida. Essa é a percepção sobre a vida presente nos discursos moradores das comunidades alternativas, ou seja, a busca pela conexão ao fluxo vital e criativo da natureza, criando um corpo capaz de fazer muitas conexões energéticas. Para Spinoza, quem tem um corpo capaz de fazer muitas coisas é menos tomado pelos afetos que são maus. Então, na forma mística, né, do processo da vivência ascética, o sujeito passa a ser. Ele deixa de poluir o rio não por um pensamento racional de escolhas, né, mas o sujeito torna-se o rio, como os indígenas faziam, né? Ele não compreende, mas ele intui. Ele não apenas sente, mas ele age, né? E não fica a mercê. A terceira fase dessa ascese configura criação e integração com o cosmos. Se participa da forma como a natureza ela flui, como ela existe. É ser como a vida criativa, ou seja, criar a si mesmo, como a dobra de Deleuze, criar um novo sujeito. Sempre criar a si mesmo em contato com o rio,
passa a ser homem-rio. O sujeito passa a ser junto ao rio, formando algo maior. Não se trata aqui de um pensamento racional, mas um pensamento intuitivo que liga o sujeito ao mundo. A SES no movimento alternativo constitui um trabalho especializado sobre a subjetividade através de filosofias espirituais diversas que objetiva alcançar a divindade integradora do mundo, com processos criativos presentes na natureza. O sujeito deixa de estar preso ao status, ao seu momento histórico e se percebe no fluxo vital do cosmos, percebendo a si mesmo como membro de uma comunidade humana, assim como aponta Ortega na ascese helenística. O indivíduo se submete agora a uma ascese corporal, que reflete numa ascese espiritual por ser um ser racional, ligado a outros seres racionais, donos de si. O indivíduo, na prática ascética, saberá como comportar-se e cumprirá seus deveres enquanto membro de uma comunidade humana. O sujeito torna-se um ser do mundo, e não um membro ou representante de uma categoria, classe, religião, sexo ou profissão, portador de status, poder ou prestígio. Ou seja, mais do que tornar-se um ser do mundo, a busca de um eterno vir a ser, onde mais vale a jornada, o saborear a vida, o ser nômade. Um trabalho incessante sobre si, para que possa viver e sentir uma existência mais conectada com o universo, a natureza infinita do todo, já existente em cada sujeito. É uma relação que consiste em viver de acordo com o equilíbrio presente na natureza, com seus movimentos cessantes de vida e morte, criação e destruição. Por isso, o que importa é viver de acordo com a natureza, almejando o equilíbrio da mente e do corpo. Para os New Ages, o equilíbrio está na natureza, e o desequilíbrio é fruto da civilização. Por isso, a volta à natureza é vista como um dos principais meios para o resgate do equilíbrio humano, perdido com a separação. O sujeito almeja tornar-se um livre, um ser do mundo, em contraposição a um ego, uma centralidade, uma máscara social. É um estado almejado em que se apaga a distinção entre o eu e a natureza, no estado de espontaneidade, pois tudo na natureza é feito sem esforço, sem intervenção exterior, de modo que o sábio deve agir sem intervir no curso dos acontecimentos. Por isso, a permacultura praticada em muitas comunidades alternativas é baseada em uma completa observação e integração dos ciclos naturais. São práticas criadoras de novas subjetividades, nas quais o sujeito se sente responsável por cuidar de si e dos outros do planeta. Visões egocêntricas nas quais estão encravadas práticas de dominação e obediências são problematizadas com o intuito do sujeito se aperceber imerso no poder divino presente em todo o universo, em sua grande diversidade, multiplicidade e constante movimento. Bom, gente, eu finalizo aqui esses meus vídeos sobre as comunidades alternativas. Eu agradeço muito porque assistiu esse vídeo e os outros, Então, muito obrigada.